Olá, seja bem-vinda a mais uma live. Que alegria estar aqui com você para mais um bate-papo, para mais um estudo, um tema tão especial. Vou colocar aqui o tema na tela, enquanto você vai entrando, vai se acomodando, pega a sua cadeirinha, fica tranquila. A live está só começando. Peraí que deu alguma coisa errada, agora deu certo. Já vou fixar aqui para que você, ao chegar um pouquinho desavisada, não se perca. Peraí que não fixou. Vamos lá, agora vai. Fixou. Pronto. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Estamos aqui juntas para bater um papo, conversar um pouco, avançar um pouco sobre mais um tema da nossa série Seja Forte e Corajosa. Ah, essa é uma ordem para nós, uma ordem de Deus. Seja forte e corajosa. A mulher está com medo? Está insegura? Está preocupada? Para com isso, mulher. Para com isso. Eu vou fazer igual eu faço. Para com isso, mulher. Seja forte e corajosa, o Senhor que nos ordenou. E hoje, uma coisa muito importante para a nossa força, que é falar com sabedoria. Deixa eu dar um oi para todo mundo que está chegando. Tem muita gente dando oi, eu não posso deixar ninguém de fora. Primeiro, vou dar um oi muito especial para Lu. Deixa eu ver quem mais já me deu um oi aqui. Para Catilene, para Márcia, para Cris, para Edneia, querida. Muito boa noite a todas vocês. Gente, não quero. Não vou citar todo nome, todo mundo entrando dando boa noite, né? Então, boa noite a você que está chegando aqui agora, que você que está animada para esse tema tão especial, que é como falar com sabedoria. É um desafio? É um desafio. Muita gente tem dificuldade para falar com sabedoria, mas não você, porque eu tô aqui para te ajudar hoje, trazer instruções valiosas, instruções para você descobrir um caminho seguro para falar com mais sabedoria, achar palavras realmente que venham do alto, palavras que não tenham só inteligência ou conhecimento, mas que tenham sabedoria, e isso é muito diferente, concorda? Muita gente pode falar com conhecimento, muita gente. Muita gente pode falar com arrogância. Muita gente pode falar ostentando sua capacidade intelectual, sim, mas nem sempre fala de uma forma sábia. E eu vou te ajudar hoje a falar com sabedoria. A gente precisa disso, qualquer que seja a sua área, se você é mulher, homem, se você é casada, solteira, viúva, adolescente, criança, sempre tem alguma criança aqui. Se você qualquer pessoa. Você precisa falar com sabedoria, porque a sabedoria, gente, ela é decisiva. Então, quero te dar boa noite. Aqui temos alguém dando papinha pro bebê, mas chegou na live. Isso aí não importa. Do jeito que você tá, venha como está. Venha dando papinha pro bebê, venha lavando louça, venha guardando roupa, venha acabando de terminar um trabalho aí que você tá fazendo um trabalho que não acabou ainda, você tá presa no escritório ou preso no escritório. Você que tá, às vezes, jogando videogame, às vezes conversando com alguém, deixa a live aqui, ó, que você vai escutando, vai batendo um papo, vai fazendo suas coisas também, não tem problema. Eu sou a companheira da faxina, que eu já sei. Eu descobri que o meu lugar é do lado da faxina, porque todo mundo me usa na faxina e eu me sinto lisonjeada de ser a sua companheira da faxina. Porque se tem uma coisa que eu gosto é colocar ordem. Aí já imaginou? Você tá colocando ordem, tá me ouvindo? Eu fico super feliz. Então você pode me levar junto pra faxina, vou de bom grado, me coloca aí na faxina que eu fico feliz. Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho como falar com sabedoria? Primeiro eu quero dizer que esse tema é essencial para a nossa vida. Então, se você hoje não se acha uma pessoa sábia para falar, não se apavore, não criemos pânico, né? Não criemos pânico. Não se preocupe, porque tem saída para você, tá? Eu vou te dizer, primeira coisa, que a sabedoria é um dom de Deus. Mas a Bíblia também diz para nós que Deus dá a todos livremente, é só pedir. Ah, você tá brincando? Sério? Só pedir. Você já pediu? Quem me acompanha no estudo bíblico sabe que várias coisas que eu falo, né? Hoje tem, geralmente é segunda-feira, mas ontem eu estava em viagem, estava na estrada, vindo lá de Ipatinga, então é bem longinho aqui, né? Não é que é tão longe, assim, em termos de quilometragem, mas é uma estrada muito ruim. E graças a Deus viemos ontem à noite, porque hoje teve um acidente horroroso, pavoroso. Deus nos deu livramento mesmo, porque tinha muita coisa para fazer aqui hoje. E a gente ia dormir lá, né? O cliente já tinha até deixado o hotel reservado para nós, mas nós decidimos voltar à noite. E foi uma bênção, porque foi um livramento. Mas enfim, o que eu quero dizer para você? Então, a nossa reunião de estudo bíblico é na segunda-feira. Só que transferimos para hoje. Depois que acabar essa live aqui, eu entro numa reunião de estudo bíblico, ainda saio daqui de casa, ainda vou para um jantar de trabalho. Mas por que eu passei para hoje à noite? Para
poder não deixar a mulherada sem a nossa reunião. Então, se você não tá sabendo dessa reunião, gente, tem muitos anos que nós estamos juntas. É uma reunião pelo Google Meet, às, de 8 às 9, geralmente, sempre às segundas-feiras, excepcionalmente hoje, à terça, tá? Então, hoje na terça. Então, vamos lá, Deus me ajude. E o que eu falo sempre nessas reuniões de estudo bíblico? O que a palavra de Deus nos ensina? Não temos porque não pedimos. Jesus que ensinou isso para nós. Não temos porque não pedimos, ou pedimos mal, para gastar com os nossos próprios interesses. Não adianta você pedir só coisa fútil, só para o seu interesse. Tem que pedir coisa que abençoe não só a sua vida, mas a vida do outro. O que faz isso? Sabedoria. E a palavra de Deus diz que peça a Deus que a todos dá livremente a sabedoria. Então, peça a Deus. Quer ter mais sabedoria? Peça a Deus. Agora eu vou te falar como fazer isso, né? Porque a gente vive na era da comunicação instantânea, que a gente fala tudo muito rápido, com muita agilidade. E às vezes, na hora de mandar uma mensagem rápida, a gente se expressa mal. Às vezes, na pressa, a gente, em vez de edificar e abençoar, a gente acaba criando um monte de mal entendido. Isso é péssimo. Eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Não vamos criar mal entendido. Então, para isso, eu vou te dar alguns passos. Você sabe que eu gosto de didática. Então, se você não pegou uma caneta e papel, para tudo que eu vou esperar. Vou tomar minha água aqui para você ir lá correndo buscar uma caneta e um papel. Vou te esperar, pode ir lá buscar. Tomei minha água. Já pegou? Tá longe? Pede, grita aí para alguém buscar. Pega, me dá uma caneta e papel. Você vai precisar anotar isso. Porque hoje eu vou te dar chaves poderosas sobre como falar. E Diné tá lembrando que nós estamos juntas desde 2019. Isso aí, aliança, né? Diné tá comigo lá no grupo das mulheres de estudo bíblico desde 2019. Começou, é verdade, começou na pandemia e nós estamos juntas até agora. E a Diné tá lá desde que tudo era mato. A Júlia tá mandando um carinho, fico muito feliz. Muito, muito feliz com o seu testemunho, viu? Depois me manda no direct, que eu gosto de dar print, eu publico de vez em quando, mas vamos lá. Então, já dei tempo aí, dei uma enroladinha para você pegar uma caneta e um papel e vamos lá. Primeiro ponto, você sabe que eu gosto de dar de um jeito bem didático. Então, vamos lá. Primeiro ponto, para você ser uma pessoa que tem sabedoria na sua fala com sabedoria. Primeiro ponto é entender que as palavras importam, sim, as palavras importam. Às vezes a gente fica assim, mas não é o mais importante. Não, as palavras importam. Como nós escolhemos as palavras também conta. Quando eu olho para o lado, gente, aqui eu faço sempre meu resuminho aqui, aí eu fico dando uma olhadinha, tá? As palavras que a gente escolhe para falar, elas importam e muito. O que diz Provérbios 18, 21? Diz assim para nós: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso quer dizer que as nossas palavras podem trazer vida ou podem trazer morte. Depende de como a gente usa. E aí eu queria que você pensasse, suas palavras hoje trazem vida ou morte? Quando você fala com seus filhos, quando você fala com seu cônjuge, quando você fala com uma amiga, quando você fala com um cliente, suas palavras trazem vida ou morte? E aí você vai falar assim, depende do assunto. Tem assunto que eu tenho que trazer morte. Não, eu já demiti funcionário trazendo vida. Quando você escolhe as palavras com sabedoria, você pode até fazer uma coisa que é difícil, que às vezes é uma rescisão, é um desligamento de um funcionário, mas com palavras que trazem vida. Eu já tive uma funcionária que eu trouxe vida mostrando para ela, olha, você tem que corrigir isso, porque isso vai te ajudar nos próximos trabalhos. E ajudou. E a pessoa até hoje tem um bom contato comigo, porque ela pegou aquela palavra e usou aquilo. Outras que você tem que falar assim, olha, eu preciso mudar a nossa dinâmica de trabalho, porque isso não está funcionando bem. E aí você fala com amor e a pessoa compreende e aquilo traz vida para ela. Porque ela reformula, ela muda a rota, ela dá uma guinada. Então, pensa aí, se suas palavras hoje trazem vida ou trazem morte. A Bíblia diz que há poder nas palavras. E sim, se você pensar o que Deus fez, Deus criou tudo pela palavra. Né? Deus disse, haja luz, haja isso. E aí as coisas foram acontecendo. Deus criou pela palavra. Então a palavra é importante, concorda? E para isso, nós também temos que entender esse poder e usar muito bem a palavra. Então, uma dica didática, todos os pontos eu vou te dar uma dica, tá? Uma dica didática. Antes de falar, pense no impacto da palavra que você vai dizer. Por exemplo, na hora da calma é mais fácil, mas e quando você tá irritada? Porque às vezes a gente se irrita, né?
Você tem sangue correndo aí na sua veia? Na minha também corre. E às vezes eu também me irrito. Nessa hora, como é que você faz? Pensa, eu vou falar algo que traz vida ou que traz morte? Às vezes você tem vontade de falar palavras que trazem morte, mas não use. Eu vou te dar outra dica que você vai entender outra estratégia para resolver isso. Mas não use essa palavra. O que você tem que pensar? Minha palavra traz vida? Se trouxer vida, use. Se não trouxer vida, não use. Vai edificar ou vai diminuir uma pessoa? Ela vai colocar uma pessoa para baixo? Se for, não fale. Segundo ponto, aí a Sara, como sempre, Sara brilhante, está aqui anotando tudo. Sara está deixando tudo anotadinho para você para não ter erro. E aí, se você perdeu alguma coisa, você corre no comentário aí que você vai seguindo a Sara, que você vai ver que ela está colocando para você. Então, o primeiro ponto foi entender a importância das palavras. O segundo é falar com bondade e compaixão. Simples. A maneira como nós falamos impacta tanto que se eu escolho falar de forma gentil, com compaixão, a minha comunicação é muito mais eficiente. Peraí que eu tô fechando um negócio aqui que abre no meu computador. Então, eu tenho que pensar também, não só no que eu falo, mas como eu falo. Se eu falo com compaixão. É muito fácil, gente, a gente ver uma situação ruim e falar palavras grosseiras. Eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada e eu falar de uma maneira rude. Nossa, olha que coisa horrível. Porque é fácil, gente. Falar de coisas erradas do outro é muito fácil. O difícil é falar da gente. O difícil é ser autocrítica, mas crítica dos outros, gente, todo mundo é. É a coisa mais fácil que tem. Você já viu alguém elogiar a virtude dos outros publicamente? Fazer assim, fazer uma fofoca do bem? Eu vou falar uma coisa, gente, não conta pra ninguém. Mas fulana é uma bênção. Fulana fez tal coisa pra mim, ela não contou pra ninguém, mas ela me ajudou. E aí se espalha pra todo mundo uma fofoca boa? Não, ninguém faz fofoca boa, pois só fala mal do outro para criticar. Por que faz isso? Porque a gente tem uma fraqueza que quando a gente fala do outro, é como se a gente falasse, o outro é pior que eu. Toda vez que você falar mal de alguém, pense que essa fala está dizendo muito sobre você. Quando a gente critica o outro, a gente está falando muito sobre nós. Sobre o nosso olhar sobre o outro, se o nosso olhar ele é compassivo ou não. Eu gosto muito de conversar com meu filho caçula, ele tem um olhar muito compassivo. Eu falo assim, você pode falar qualquer coisa pra ele que te chateou, ele sempre vai ter um olhar positivo. Então você fala assim, não, fulano fez tal grosseria comigo, olha filho, como é que ele falou comigo? Ele vai sempre falar assim, mãe, talvez a pessoa não tava num bom dia. Eu sempre falei que ele era o meu pastorzinho, né? Porque ele é muito sábio. Jovem, acabou de fazer 20 anos, mas muito sábio. E aí você fala, alguém faz uma grosseria e ele às vezes fica chateado quando alguém faz grosseria comigo, ele fala, mãe, tem que ver que a pessoa deve estar bem irritada hoje, né, para falar assim. Ela nunca falou assim com você. Entende? É um olhar compassivo. Esse olhar que nós temos que ter. Olha o que Paulo disse lá na carta que ele escreveu ao povo da cidade de Éfeso. E ele falou o seguinte, no capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Eu já tive muitos problemas, né, como você, com pessoas. Pessoas, eu falo, ser humano fazendo ser humanice, né? Muito ser humano fazendo ser humanice e chega a irritar a gente. Mas aí o que eu faço? O que eu me desafio a fazer? Quando eu estou com outra pessoa, eu nunca falo de outra pessoa. A pessoa pode até falar assim, eu tive um problema com fulana, você conhece? Eu falo, conheço, mas eu não falo nada. Eu usei como uma régua para minha vida assim. Se eu não tiver nada para falar de bom, eu vou me calar. Eu me calo. Às vezes eu tenho um problema com alguém e eu sei que a outra pessoa teve, então dá vontade de unir forças, né? De falar, ai, você sabe, fulano, nossa, eu tive problema, eu sei que você teve também, como é que foi? Dá vontade de unir para criticar. Não faça isso. Qual que é a minha estratégia? É deixar Deus cuidar disso. Se você foi vítima de uma injustiça, se você foi vítima de alguma coisa errada que falaram a seu respeito, deixa Deus cuidar disso. Deus sabe de todas as coisas. Nós não precisamos nos defender. Deixa Deus te defender.
Deixa Deus falar em seu favor, mas da sua boca não sai a palavra torpe. Isso é algo que Paulo nos exorta a fazer, ou seja, isso quando tá para mim no imperativo é uma regra de vida. Não saia da vossa boca palavra nenhuma. Torpe, torpe, uma palavra ruim. Não fale nada ruim de alguém. Tem alguma coisa boa para falar? Não tem. Se cale. Quando eu me calo sobre alguém que eu conheço, você pode ter certeza que eu não tive uma boa experiência. Mas vou falar? Não. Assim como você nunca viu eu fazendo aqui nenhum vídeo criticando ninguém. Nem de um lado, nem do outro, nem de cima, nem de baixo. Nem do céu, nem do lado dos cafundó. Não, não vou falar. Sabe por quê? O Senhor é o juiz, não sou eu a juíza. Deixa Deus julgar. Sempre fala, Senhor, julga, julga isso, Senhor. Vou deixar isso na mão do Senhor. Paulo tem uma carta que ele fala, fulano, entreguei para Satanás. É até um tema que a gente estudou muito no curso sobre as cartas de Paulo. Falava assim, fulano eu deixei para Satanás. Para que Satanás cuidasse. Como ele deixou para Satanás? Tipo assim, ele tá entregue à própria sorte, gente. Sabe? Não é para você ficar falando dele. Ó, fulano eu entreguei para Deus, sabe? Deixei para lá. Deixa pra lá, não fica futricando, não fica querendo aliados, você tá sabendo disso? Então, tem coisas que, se eu fizesse um vídeo, viralizava. Se eu falasse algumas coisas que eu já vi dentro de igreja, eu viralizava, eu estourava, eu furava a bolha, ia virar uma coisa louca. Pra quê? Pra ganhar like? Pra ganhar curtida? Pra ganhar hate? Pra ficar na boca de todo mundo? Não. É uma coisa que é boa? Não, não é boa. Então não vou falar. Então, deixa Deus cuidar dessas coisas. Deus, nada fica oculto, tudo fica descoberto. Deus sabe de todas as coisas, então deixa Deus fazer. Isso vale, estou falando de uma coisa ministerial, mas vale para empresa, vale para família, vale para parente. A pessoa falou mal de você, não precisa falar mal dela, não. Deixa. Senhor, ora por ela, Senhor, tem misericórdia. Sabe? Senhor, mas me guarda, me protege, me blinda disso, mas não fale. Eu sei que é difícil, porque a gente vive numa cultura que a fofoca, ela impera. É só você olhar nas redes sociais a quantidade de seguidores que tem esses perfis de fofoca, uma coisa absurda. Porque as pessoas gostam de ver gente se dando mal. Porque isso é um lado da inveja humana, de querer ver o outro se dando mal. Mas não caia nessa cilada. Isso é uma cilada do inimigo. Não caia nela. Pelo contrário, fica firme e fala: se eu não tiver nada de bom para falar, não vou falar nada de mal. Vou ficar tranquila. Aqui, a Nanda tá contando uma história que tá acontecendo com ela. Exatamente. Às vezes a gente tá lidando com falatórios de pessoas a nosso respeito. Eu já vivi várias situações em família também sobre isso. E aí vou dizer a minha estratégia, tá? Nessa de falar com bondade e compaixão. Uma parente foi falar assim pra mim. Ela tava tendo uma conversa séria com a família, eu e meu esposo, e ela começou a falar de uma terceira pessoa. E eu falei: olha, eu não acho que você deva falar dessa pessoa. Essa pessoa não tá aqui para se defender. Então, quando ela estiver aqui, aí você fala dela. Eu sempre que a pessoa vai falar de alguém, eu falo assim: ah, você vai falar da Cláudia? Peraí, deixa eu chamar ela. Cláudia, vem cá. Chama a pessoa, você destrói o fofoqueiro. Porque você faz a sonsa, né? Você quer falar. Não, você vai falar da Cláudia? Peraí, ela tá aqui, deixa eu chamar ela. Cláudia, vem cá. Vem cá que ela quer falar um negocinho aqui. Deixa ela escutar. Sabe? Chama a pessoa. Ou então você fala: gente, eu não gosto de falar quem não tá aqui. Se a pessoa não tá aqui, eu não gosto. Agora, fala bem? Fala sempre. Fala bem dos outros? Fala sempre pelas costas. É a fofoca reversa. Fale bem dos outros pelas costas. Coisa mais linda, você falar bem dos outros. Não tem nada de bom pra falar? Não fala. Não fala, não tem nada de bom pra falar. Ou então, tenta ser uma pessoa que edifica. Olha, fulano, ele tem que melhorar em alguns pontos, mas ele tem coisas boas. Eu acho que isso que aconteceu vai ser bom, vai ajudar a pessoa. Entendeu? Você não precisa ser aquela pessoa também que não opina em nada, mas fale coisas boas. Veja a virtude. Esses dias eu falava de uma pessoa da minha família pro meu esposo e eu falei assim: essa pessoa tem muitos defeitos, mas eu tenho que amá-la pelas virtudes dela, apesar dos defeitos, porque é assim que eu quero ser amada. Já imaginou? Eu também tenho muito defeito, mas se a pessoa só olhar meus defeitos, ela não vai poder me amar. Então, eu falei: eu amo essa pessoa pelas virtudes. E o amor não conta os defeitos, gente. O amor ama as virtudes. Ame as virtudes.
Michelle tá lembrando, se não tiver coragem de falar na frente, não fale pelas costas. Que isso é igual dar tiro nas costas. Não falam que é covardia? Exatamente, é uma covardia. Então você vai falar com bondade, compaixão. Não consigo, então não fala nada. Dica didática, tá? Pra você colocar em prática. Presta atenção, pratique a empatia. O que é empatia? É calçar a sandália do outro. É fácil eu falar de uma situação que eu nunca vivi. É muito fácil. Eu nunca vivi isso. Tem gente que fala, fulano tá um ano enlutada. Você já passou pelo luto? Você já perdeu alguém assim? Ali lembrando como você fazia para falar com seus filhos e com seu marido, para corrigi-los. Bom, meu marido eu não corrijo, tá? Deixar isso bem claro, porque meu marido é um adulto capaz. Meu marido, às vezes, eu discordo dele, mas eu não fico corrigindo. Eu dou minha opinião. Agora, ele quer fazer do jeito dele, pode fazer, tem autonomia, ele é adulto. Meus filhos eu eduquei. Meu marido eu não eduquei, eu peguei desse jeito. Eu até brinco, eu falo, se minha sogra tivesse viva, eu ia falar, Dona Glória, a senhora esqueceu de falar disso aqui, hein? Isso aqui faltou, Dona Glória. Mas como minha sogra não tá viva, eu não posso nem reclamar com o fabricante. Eu tenho que esperar, eu tenho que confiar no Senhor. Então, o que eu faço? Eu falo, sempre falei com os meus filhos com mansidão, com carinho e com palavras firmes. Então, eu nunca gritei com meus filhos, pra você ter ideia, eu nunca gritei, eles são testemunhas disso, mas basta uma olhada. É uma olhada. Eles falam que era melhor se eu falasse, porque a minha olhada já diz tudo. E aí, mas vou dar um exemplo recente. Meu filho estava lidando com uma situação difícil. Aí eu chamei meu. Agora eu entendi, Liliana, desculpa, agora eu entendi sua pergunta, tá? Já vou responder. Eu chamei meu filho e falei: filho, eu tô vendo que você tá com dúvida disso. Eu falei: quando a gente tem dúvida, a resposta é não. Porque o sim é muito claro. O sim é muito claro. O sim arde no coração. O não, a dúvida é não. Na dúvida, você já sabe que é não. Você tá sentindo dúvida? A resposta é não. Então, eu falei para ele que estava numa situação aí de profissional. Eu falei: então, meu filho, saia dessa dúvida, porque você já sabe que é não. Se posicione. Não decidir também é uma decisão. Então, se posicione. Você tem que se posicionar. Aí ele foi lá e se posicionou e foi uma benção. Mas eu falei, desse jeito que eu tô falando aqui. Como eu falo com meu marido dos meus filhos, não é uma fofoca? Depende. Por exemplo, filho faz uma coisa muito interessante. Às vezes um filho critica um pro outro, né? Então já aconteceu do filho vir criticar o pai para mim, mas depois eu percebi já que ia criticar a mãe pro pai. Então veio, criticou o pai para mim. Eu sempre trago uma qualidade. Mas o pai fez isso. Eu falei assim, mas o seu pai, tudo bem, o seu pai pode ter feito isso, mas você já viu que o seu pai faz tal coisa? Você já viu que o seu pai faz isso? Sabe? Eu aponto a virtude dele. E aí, com o meu esposo, eu falo, com muito jeito, amor, você podia pegar mais leve nisso, talvez se você fizesse aquilo, acho o momento oportuno e falo. Agora, quando eu tenho que contar uma coisa que aconteceu com os filhos, eu falo com meu esposo, porque ele é o pai, ele tem que educar também. E às vezes eu falo, amor, eu preciso da sua ajuda. Eu não tô conseguindo falar isso com fulano. Você me ajuda? Ajuda. Amor, eu tô preocupada com isso. Porque aí é um trabalho, é como uma equipe, nós estamos trabalhando junto em prol de uma coisa só. É igual numa empresa, você não tem que falar do cliente com o seu chefe. O cliente tá reclamando disso, tá fazendo isso, não pagou no dia. Você tem que falar, isso não é fofoca, isso é trabalho. Fofoca não tem intuito, não tem propósito. Fofoca é só pra falar do outro. É diferente quando eu falo do meu filho pro meu marido, eu não tô fazendo fofoca, eu tenho um propósito de educar. Então eu preciso de ajuda do outro educador. Quando eu falo do meu cliente pro meu chefe, eu tenho o objetivo de resolver um problema ou melhorar uma relação. Sempre assim. Então, é fácil perceber o que é fofoca. Uma conversa sem propósito. Não tem propósito. Por que você quer saber quem separou do Beltrano? O que muda na sua vida? Nada. Não, mas foi um bafão. Tudo bem, um bafão, mas o que muda na sua vida? Nada, então é fofoca. Agora, ah, sei lá, um parente seu se divorciou. Te interessa, porque você vai ter que lidar com uma situação nova. Patrícia perguntou: já pensei em fazer um curso para os pais? Nunca pensei, honestamente. Então, vamos lá. A dica didática para você falar com bondade e compaixão, se coloque no lugar do outro. Mas o se colocar é o que eu fiz sempre com os meus filhos.
Às vezes eu chamava a atenção de alguma coisa, aí eles achavam, mãe, você é muito exagerada. Eu falei, então deixa eu te falar. Imagine por um minuto que o seu filho saiu e ele pegou a estrada e você combinou com ele dele te ligar e ele não te ligou. Como que você ficaria? Eu faço um teatrinho pra ele se colocar no meu lugar, porque é fácil falar assim, ai, que exagero. Mas se você não tá no lugar, então coloque no lugar. É igual, eu sou a única mulher na casa, né? Antes eram 3 homens, agora só 2, né? Um tá casado. Mas eu falava assim, gente, meu esposo falava assim, os meninos queriam jogar videogame. Aí eles queriam que eu jogasse. E eu falava, gente, é muito difícil, porque e- alguns jogos eu gostava, mas aí começou a ir para uns jogos que eu não conseguia. Não, eu não consigo nem jogar, gente. Um de tirinho, a minha arma fica rodando assim, ó, eu fico girando, eu não consigo. Eles gostam porque se divertem. Aí, vendo eu dar uma nota. Mas eu falei assim: imagina que eu chamasse assim, vamos brincar de Barbie? Todo mundo ia querer brincar de Barbie? Não. Então, gente, é um outro universo. Meu cérebro não tá capacitado para isso. Eu fazia eles ficarem no meu lugar. A gente tem que fazer isso o tempo todo com todo mundo, né? E, claro, ajudar as pessoas também a se colocarem no nosso lugar, quando necessário. Terceiro ponto, a sabedoria do silêncio. Ah, silêncio não é resposta, é sim. Silêncio é resposta. Às vezes a sabedoria está em não falar, em não falar nada. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Nós meninos gostamos de prosear. Pode ser um tipo de fofoca? Michelle, depende, né? De quem? Falar, eu sempre recomendo assim, fale do seu interlocutor. Eu tô falando com a Michelle, então eu fico, Michelle, e aí, como foi seu dia? E lá no seu trabalho, Michelle, foi legal? E fulana? E ciclano? Eu pergunto do seu trabalho, eu pergunto da sua vida, eu pergunto da sua família. Eu me interesso por você. Sabe? Isso é uma dica para você ter muitos amigos. Todos os amigos, sabe que eles gostam? De quem gosta da gente. Você gosta de quem gosta de você. Então, mostre interesse genuíno pela pessoa. Pronto, você não precisa falar de ninguém, fala da pessoa para a pessoa. Me conta como é que tá, e a sua vida, e você vai falando, e vai contando, e vai perguntando. Pronto, resolveu. Mas vamos lá, sabedoria do silêncio. Então, diante de algum conflito, às vezes você tem que ficar calada mesmo. Às vezes não tem que falar é nada. Às vezes o silêncio é a sua resposta. Olha o que diz Provérbios 17, 28. Eu amo esse provérbio. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Às vezes o silêncio faz um tolo parecer sábio. Então, pratique a arte de ouvir. E detalhe, antes de falar, ouça bem. Ouça. Eu falo que meu caçula ele tem muita sabedoria. E sabe por quê? Porque ele é um bom ouvinte. Eu falo que ele ouve em alto e bom som. Ele é de poucas palavras, mas ele ouve tudo, ele presta atenção em tudo. Sempre foi assim. Ele sempre prestou atenção em tudo. Ele ouve tudo, ele escuta tudo. Só o fato dele estar quieto não quer dizer que ele não está prestando atenção, não quer dizer que ele não está ouvindo, quer dizer que só que ele está só prestando atenção e ouvindo. Então, ouça mais. Deixa todo mundo falar. E no mundo corporativo, quando eu dou palestra, eu ensino sempre o seguinte: existe uma regra universal que quem fala por último é quem manda. Então, é muito bom quando deixam você por último para falar. Quando você fica, todo mundo quer falar, porque reunião de trabalho, todo mundo quer aparecer, né? Principalmente se o chefe tiver, todo mundo quer falar primeiro, todo mundo quer mostrar que sabe. Tolice. A pessoa mais sábia da reunião é que espera todo mundo falar e fala, não, eu posso ficar por último. Porque você pega o que todo mundo falou. E aí você já capta a essência, você já observa a linguagem corporal do seu chefe, você já sabe se ele tá gostando ou não tá gostando. E aí você vem certeiro e na mosca e você brilha. E fora o ditado popular, quem fala por último é quem decide. Você passa a imagem de maior autoridade. Não só por isso, o ouvir mais te dá mais argumento e te ajuda em todos os passos anteriores, te ajuda a pensar antes de falar, te ajuda a ter empatia. Porque quando a pessoa está falando, eu vou tentando me colocar no lugar dela. Pega numa questão pessoal, você está tendo uma discussão com alguém, deixa a pessoa ir falando, deixa ela falar, deixa ela falar. Eu vou contar aqui para vocês, é em off, tá? Não espalha não. Sempre que eu tô tendo alguma discussão com meu esposo, eu deixo ele falar, eu escuto ele falar tudo. Aí quando ele para de falar, eu falo assim: você falou tudo que você queria? Falei. Então agora eu vou falar. Aí eu começo a falar e quer argumentar. Eu falo assim: não, agora eu estou falando. Quando você falou, eu escutei tudo em silêncio, agora eu vou falar. Só que eu escutei tudo. Aí eu já, à medida que eu fui ouvindo, eu tinha um argumento para cada. Eu tinha como rebater cada argumento, só que eu guardei tudo. E aí eu venho certeira.
Pronto, falo. Não tem como discutir. Acabou a discussão. Tem. Não tem jeito. Gente, é sofrido, viu? É porque a pessoa tem que raciocínio ligeiro. E você tem que pensar, escutar e vai pensando. E vai ouvindo. E vai se colocando no lugar. Pronto, na hora que você fala, não tem como. A pessoa fica até sem argumento, porque você teve tempo de elaborar. Às vezes o outro falou assim, apressadamente, você ficou elaborando ali. Ah, então é isso. Ah, é isso que aborreceu. É aquilo que incomodou. É aquilo. E vai juntando, e vai juntando. Na hora que você fala assim, você já falou tudo que você queria? Então agora eu vou falar. E aí, não tem, fica imbatível. Então é muito melhor ouvir mais e falar menos. E o livro de Tiago é um livro muito dedicado à fala, e você vai ver lá que ele fala muito da importância da gente ser tardio para se irar, tardio para falar. Então, seja tardia, tardia. Pense com calma, tardiamente para falar. A gente quer, às vezes, ser rápido, porque a gente acha que quem é mais corte rápido, sabe? Facas Tramontina, corte rápido. Não é bom ser corte rápido. Porque a pessoa que é corte rápido sai machucando todo mundo. A pessoa que é lenta nesse sentido, ela reflete mais. E a gente precisa refletir mais e falar menos. Então, escuta, deixa a pessoa falar. E aqui vai algum truquezinho, por exemplo, a pessoa que faz grosseria, faz uma piada de mau gosto com você. O que você faz? Se a pessoa primeiro que tem uma vantagem que Deus me deu, que eu recomendo a todos. Se você não tiver, peça a Deus para ele te dar. Eu não sou boa em ler ironia. Às vezes a pessoa é irônica comigo, eu não percebo. Eu tô achando, porque eu sempre penso como eu sou. Então eu penso que todo mundo é verdadeiro e honesto. Eu nunca acho que a pessoa tá sendo falsa. Mas às vezes as pessoas estão sendo irônicas, debochadas e falsas. Já aconteceu muito comigo. Às vezes meu esposo me dá um toque, a pessoa tá sendo debochada com você. E eu não notei. Mas isso é um prêmio, né? Que alguns podem achar que é ruim, para mim isso é um presente de Deus, porque é ótimo ser assim. Porque eu me sinto protegida por Deus. A pessoa tá lá tentando ser má comigo e eu não tô notando. Eu nem tô notando. Mas voltemos. Se a pessoa te ofende, porque às vezes não é indireta, às vezes é direta, né? E ela foi agressiva ou tá levantando o tom de voz, você mantém a mesma cara de paz. Aí você fala, eu não entendi direito. Você tá irritada com isso? O que tá te incomodando? Foi algo que eu te falei? Sabe, mantenha o tom de voz calmo, porque isso desarma. A palavra de Deus fala isso, né? Que o falar brando desvia a ira. Então você fala com mansidão. Vamos ficar tranquilo, vamos conversar? Eu quero te entender. Eu quero te entender. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu quero saber por que você tá assim. Você desarma a pessoa. Então é muito importante que a gente tenha essa habilidade de ouvir o outro. E para isso eu tenho que me colocar nesse lugar vulnerável, de falar, eu tô aqui para te ouvir. Então a pessoa te ofendeu, você continua com a mesma cara. Não muda não, não vai ficando raivosa. Vai ouvindo, e aí você fala, olha, se você se ofendeu, eu peço desculpas, não foi minha intenção. Eu queria dizer tal coisa, talvez eu me expressei mal. Talvez eu não usei as palavras adequadas, mas o que eu queria te pedir era isso. Pronto, você fala com mansidão, porque o levantar a voz, o ficar irritada, isso vai gerando mais ruído. Então, pratique essa arte de ouvir mais e falar menos, respira fundo, começa a ter empatia, se imagina no lugar da pessoa, pensa que ela pode estar tendo um dia difícil, que ela está aborrecida com outras coisas. Às vezes as pessoas descontam na gente coisas que não tem nada a ver com a gente. Então você vai levando isso em conta e aí respira, a hora que você estiver tranquila, fale. Quarto e penúltimo ponto, fale a verdade com amor. A gente tem que sempre falar a verdade. A gente não deve falar mentira para ninguém, mas não é uma verdade implacável, aquela verdade cortante, é uma verdade com amor. Então, a verdade tem que ser dita assim, porque ela é essencial, né? A gente sabe que quem anda com Deus fala a verdade. E a Bíblia manda a gente ser sincero, mas tem que ser sincero com amor, com gentileza, com palavras de amor. Então, olha o que Paulo escreveu lá para o povo de Éfeso, lá em Efésios 4,15. Paulo diz: siga a verdade em amor. Ou seja honesta, mas sempre tenha consideração pelas pessoas. A sua honestidade, ela não pode ferir as pessoas. É muito fácil eu falar assim, ô amiga, você gostou da minha roupa? Nossa, achei horrorosa. Achei horrorosa. Horrível.
Isso é uma verdade com amor ou sem amor? Sem amor. É uma verdade que fere. Agora, eu posso ter achado horrorosa. Eu posso falar assim, amiga, eu gosto mais daquele seu vestido azul. Eu acho que você fica muito linda com ele. Esse não te favoreceu. Eu falei a verdade, mas com amor. Então a gente tem que pensar nisso na hora de falar a verdade, que ela tem que ter amor. Então eu aprendi isso uma vez com uma pastora querida, que ela falava assim: coloque amor nas minhas palavras. E aí ela vinha com uma verdade dura de engolir, mas ela punha amor. Ela já pediu pra você pôr amor, então você sabia, vou apanhar. E aí vinha com a palavra. Além disso, antes de falar uma coisa difícil, a gente tem que trazer um assunto difícil. Ore antes. Não vai na sola. Ah, eu vou lá, seja o que Deus quiser. Não, ora antes. Pede a Deus, né, sabedoria para você poder falar aquela verdade de um jeito amoroso e que não seja assim sofrido, né? Que não vá causar dor no outro, mas que traga luz, conciliação. A gente tem que pensar muito na hora de falar. E quinto e último ponto, deixa eu ver como é que tá o horário aqui. Ó, tá ótimo. Quinto e último ponto, a gente tem que ter palavras de gratidão e louvor. Palavras de ação de graças, que é isso, gratidão. Gente, nossa palavra tem que ser sempre cheia de gratidão. Eu queria te perguntar quem você agradeceu hoje? Qual pessoa você agradeceu? Você agradeceu alguém hoje? Nós temos que agradecer todas as pessoas que fazem qualquer coisa para nós. A pessoa que foi gentil com você, a pessoa que abriu uma porta, o porteiro, a funcionária que limpou o lugar que você trabalha, a pessoa que você tem que ter palavras de gratidão. Isso é falar com sabedoria, é ter sempre uma palavra de gratidão. Porque quando nós agradecemos, a gente traz luz na vida do outro. A gente fala, nossa, obrigada por me ouvir, obrigada pelo seu tempo, obrigada por me ajudar, obrigada por se dedicar, obrigada pelo seu ótimo serviço. Eu lembro do meu caçula quando a gente passava assim na rua, quando a gente mudou pra cá, pra Belo Horizonte, ele tinha 4 aninhos. E aí, no bairro que a gente morava, Santo Agostinho, tinha muito policial. E aí, toda vez que a gente passava pela polícia, eu falava assim, que é perto do Banco Central, essas coisas, eu falava assim, filho, quando passar pelo policial, você vai falar assim, bom dia, policial, boa noite, policial, muito obrigada, muito obrigado pelo seu serviço, viu? Ótimo trabalho. Aí, ele era pequenininho, era bonitinho demais, eu falava, boa noite, policial, obrigado pelo seu ótimo serviço. Aí todo mundo achava fofo, aquele menino loirinho, assim, petitico. Aí ele falava, mãe, por que eu tenho que falar isso pro policial? Eu falei, porque a gente sempre tem que ser gentil com os tiras. A gente tem que ser gentil, filho, com todo mundo. Então, é, eu sempre recebo elogios que eles são gentis, mas isso não é só ensinar, isso é mostrar, né, na prática. Ser gentil, agradecer as pessoas. Eu vi aqui, a leitora falou, agradeço o iFood. Isso, e sempre que possível dê uma gorjeta para os profissionais, porque eles ganham, né, na gorjetinha ali, mas se você pode dar um pouquinho a mais, porque isso surpreende, isso encanta, e isso é um ato de gentileza, mas acima de tudo, fale, né, palavras de gratidão. Olha o que diz Paulo em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Então, a gratidão, ela impacta todo mundo por causa das suas palavras. Obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada por você que está aqui na live, obrigada porque você veio. Parece que eu tô aqui te servindo, e eu tô mesmo, mas o que adiantava eu falar se não tivesse ninguém para ouvir? Concorda? Então eu tenho que ser grata a você que entrou, você que ficou a live toda, você que ficou só um pouquinho, porque não pôde assistir a live toda, mas eu tenho que agradecer, porque o propósito da live é falar com você. Se você tá aqui, o propósito se cumpriu, concorda? Então a gente tem que ser grata. E aí eu quero te dar uma dica prática. Faz uma lista de pessoas que você tem que agradecer. Hoje, começa a partir de hoje. Agora à noite. Anota aí quem que você tem que agradecer. Quem fez algo para você hoje que você talvez na correria nem agradeceu, ou talvez agradeceu só, obrigada, valeu, valeu, valeu. E não foi tão sincera. Acaba essa live, manda uma mensagem de agradecimento, fala assim, eu queria te agradecer pelo que você fez hoje, foi muito importante para mim, você não sabe, sabe? Seja assim, não economiza nas palavras, porque quando a gente tá com raiva, a gente não economiza, né? A gente não economiza, porque você fez isso, você me irritou, você fez isso aqui. Então, quando você estiver grata, também não economiza nas palavras, economiza na raiva e não economiza na hora da gratidão. Quero te agradecer porque você fez isso. E aqui eu quero dar uma chave para as mulheres, tá? Mas vale para os homens também, que sempre tem homem aqui. Quero te dar uma chave.
Agradeça o seu cônjuge pelas coisas que ele faz. Coisas mais simples. As coisas mais simples. Ontem eu estava na viagem, aí e eu vou resolvendo tanta coisa na hora que tá na estrada, né? Coisa de casa, coisa do trabalho, coisa de contabilidade. Aí quando meu esposo falou assim, meu amor, tenho que te agradecer. Amor, como você faz essas coisas tão bem? Você cuida de todas as coisas ao mesmo tempo, amor. Eu tenho que te agradecer. Aí eu achei tão bonitinho. E eu agradeço também. Amor, obrigada. Quando ele oferece pra pegar uma sacola pra mim, eu falo, amor, obrigada. Ai, obrigada, amor, que você tá levando pra mim. Ai, que bom. Nossa, é tão bom, amor. Muito obrigada. Ah, eu precisava agradecer. É o mínimo que se espera de um homem, de um marido. Não precisa nem ser meu marido, né? Qualquer homem estivesse do meu lado. Não, não precisava agradecer. Mas como é bom poder falar, porque isso traz um sentimento bom na pessoa. E ela tende a fazer isso mais vezes, porque ela se sentiu vista e valorizada. Então, tudo aquilo que a gente agradece, cresce. Pensa nisso. E eu vou agradecer vocês que estão deixando um monte de elogio que eu tô lendo, tá? Só tô disfarçando bem, pra não ficar sem graça. Mas tudo que a gente agradece, cresce. Pensa nisso. Tudo que eu agradeço, cresce. Se eu agradecer a casa que eu tenho, a cama que eu durmo, o alimento que eu como, sempre eu vou ter. Porque Deus, ele trabalha nesse modelo da gratidão. Agora, toda vez que eu reclamo, eu caio, eu caio e eu caio. Então, em vez de reclamar, agradeça. Você tá achando ruim, talvez, sua sogra? Mas agradeça, Senhor, obrigado, porque eu tenho minha sogra. Sem minha sogra, eu não teria meu marido. Então, ela pode ser difícil, Senhor, ela pode ter um gene que tá... Mas eu sempre penso, quando Deus coloca uma pessoa difícil na minha vida, eu penso assim, Deus tá me tratando. Deus tá tratando comigo. Deus tá me levando para outro nível. Porque tá me pondo para lidar com essa pessoa para onde eu tô indo. Eu tô indo para algum lugar bom. Que o Senhor tá me tratando. Então, eu agradeço até as coisas difíceis. Quando você estiver passando por dificuldade, não reclame. Agradeça a dificuldade. Obrigado, Senhor. Quando minha mãe faleceu, eu falei isso com a minha irmã. Ana, o Senhor acha que nós damos conta. Então vamos agradecer, porque Ele está achando que nós vamos dar muita conta disso, nós vamos dar conta. Agradeci porque o Senhor acreditou em mim e na minha irmã e no meu irmão. Eu agradeci, Senhor, o Senhor acredita em nós, então quem sou eu para desacreditar? O Senhor acha que a gente consegue enfrentar isso, nós vamos enfrentar. Sabe? A Denise, Dani tá falando, Deus tá me tratando demais, é muita gente difícil. É isso aí, Edné, lembrou que eu sempre falo isso. A pergunta que a gente tem que se fazer não é por que está acontecendo comigo, é pra quê? Sempre tem um pra quê, gente, sempre tem um propósito. Nunca é por quê, mas sempre pra quê. Ô, Vera, fico muito feliz. A gente tem que pensar nisso, sabe? Quando estiver passando por uma situação difícil ou lidando com alguém difícil. Sempre nós estamos indo para algum lugar. Você acredita num Deus soberano, não acredita? Porque o meu Deus é soberano. Se o seu é o mesmo que o meu, ele é soberano. Então, não cai uma folha que ele não saiba. Ele sabe quantos fiozinhos de cabelos na minha cabeça tem. Eu não sei quantos tem, mas ele sabe. Então, tudo ele sabe o que está acontecendo. Se ele tá me deixando enfrentar essa situação, essa pessoa, esse problema, ele quer algo de mim. Ele quer que eu faça algo. Então não é por quê, é pra quê? Pra quê? Talvez seja para eu crescer, talvez seja para eu mudar, talvez seja para eu ter mais coragem, talvez seja para eu ter mais ousadia. Sempre tem um pra quê. Mas o que eu tenho que fazer, tudo eu tenho que transformar numa gratidão. Gente, ontem eu e meu esposo decidimos sair à noite de Patinga. E viemos para BH. Nós chegamos aqui já tarde da noite. Tarde não, né? Que nós saímos de lá umas 6 e pouco, acho que era umas 9h40, quase 10 horas. Até que tomar banho e tal, foi dormir um pouco tarde. Mas aí, o que aconteceu hoje? Nós vimos que teve um acidente gravíssimo na estrada. Se a gente tivesse deixado para vir hoje de manhã, ou nós podíamos ser uma vítima do acidente, porque foi um caminhão desgovernado, parece que perdeu direção e saiu arrastando um monte de carro, mas ele ficou travado no meio da pista, não tinha como passar. A gente tinha perdido toda a nossa agenda de hoje. Tudo. Então, Senhor, nós agradecemos hoje. Graças a Deus, Senhor, que o Senhor instruiu meu esposo, iluminou ele para ele falar, vamos embora à noite. Então, tudo a gente tem que dar graças. Tudo, em tudo dai graças. Porque o Senhor é conosco e Ele nos ajuda. Pegou essa visão? Então vamos lá, vou recapitular. Tem gente que sempre chega aqui no finalzinho da live. A hora é agora, a hora do resumão é tipo cursinho, sabe? Teve a aula, a gente vai ter o resumo. Vamos lá, anotei tudo aqui resumidinho para você.
Nós falamos hoje da importância das palavras, de como falar com bondade e compaixão, da sabedoria do silêncio, de falar a verdade com amor e de usar a linguagem da gratidão e do louvor. Cada um desses pontos que eu apresentei ajuda você a falar com sabedoria. Eu quero desafiar você a praticar isso, porque não adianta ouvir. Ouvir sem praticar só te faz um bom ouvinte, não te faz uma pessoa melhor. Você tem que praticar, ponha em ação. Prática é colocar em ação. Então, que você possa ser uma pessoa que fala com sabedoria, que ensina com amor, que traz luz, que traz vida e que muda a vida das pessoas. Então, eu quero pedir que você não se desvie disso. Não é fácil. Eu sei, tem momentos que são desafiadores, mas você consegue. Eu acredito que você consegue. Sabe por quê? Porque eu também consigo. E não tem nada que me difere de você, nós somos iguais. Diante do Senhor, então, não tem diferença nenhuma. A gente pode muito além. Você pode muito mais. Você consegue e eu acredito no seu potencial. Agora eu vou encerrar essa live aqui. Vou entrar na 8 horas, tem reunião de estudo bíblico. Nós vamos falar sobre quando o desânimo vem. É o tema de uma ministração que eu fiz no sábado. Vou trazer hoje para esse grupo. Você pode participar, é aberto ao público, só entrar de microfone fechado, câmera ligada. Se não quiser ligar a câmera também não precisa. O link tá nos stories. E se você tiver no meu grupo, tem um grupo, é só você ir na bio. Tem um grupo do Elegante Sempre, chama Seja Elegante Sempre. Entra no grupo lá, eu ponho tudo em primeira mão, já tá lá o link também. Tô te esperando daqui 10 minutinhos, é o tempo de eu tomar uma água, dar uma conversinha aqui em casa e já volto pra reunião, tá bom? Deus abençoe, se essa live foi boa pra você, manda pra alguém, compartilha. E aí você também vai abençoar muita gente, a gente vai ter um mundo mais cheio de sabedoria. Um beijo e até a live de amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.